A maioria das pessoas olha para ferramentas de IA hoje como algo que você abre quando precisa de ajuda. Você entra no ChatGPT, entra no Claude, entra no Gemini, faz uma pergunta, recebe uma resposta e pronto. Mas existe uma diferença enorme entre uma ferramenta que responde perguntas e um sistema que realmente trabalha para você. E é exatamente isso que você vai construir agora. Neste guia completo para iniciantes em OpenClaw, a ideia é muito simples: sair do zero absoluto até uma configuração funcional rodando em produção. Não é só abrir um chat e conversar com um modelo. A gente vai configurar um agente que roda 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectado aos seus aplicativos, com memória, automações e capacidade de executar tarefas reais. E o melhor, sem escrever uma única linha de código. Então já clica no botão de se inscrever aqui embaixo e ativa o sininho para acompanhar essa jornada de perto. Avalie se tornar um membro na minha comunidade do Patreon para ter acesso aos materiais exclusivos que compartilho por lá. Agora temos uma comunidade onde os membros podem interagir entre si. Então, antes de entrar na parte prática, vamos alinhar rapidamente o que é o OpenClaw. A maioria das ferramentas de IA são lugares que você acessa. O OpenClaw é algo que trabalha para você. Você não precisa abrir ele. Ele está rodando o tempo inteiro, conectado aos seus sistemas, observando eventos, executando tarefas e se comunicando quando algo relevante acontece. Existem 3 pilares principais que fazem isso funcionar. O primeiro é o cérebro e a memória. O OpenClaw conecta modelos de IA através de APIs e mantém uma estrutura de memória que registra interações, contexto e dados relevantes. Isso significa que ele melhora com o tempo e consegue tomar decisões com base em histórico. O segundo pilar é o funcionamento contínuo. Ele roda em um servidor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não depende de você abrir uma interface, ele pode monitorar eventos, rodar tarefas programadas e te enviar atualizações quando algo importante acontece. E o terceiro pilar são as ferramentas e ações. O OpenClaw consegue se conectar com aplicativos reais: Telegram, Gmail, Google Agenda, Google Drive, Slack, Discord e várias outras integrações. Isso permite que ele realmente execute tarefas no mundo real. Para você ter uma ideia prática de como isso é usado, existem pessoas que configuraram agentes que todas as manhãs verificam a agenda, analisam e-mails e enviam um resumo com as prioridades do dia. Outros usam para monitorar sistemas, acompanhar métricas de negócios ou até automatizar tarefas repetitivas dentro de operações digitais. Agora vamos falar de onde esse sistema vai rodar, porque essa é uma decisão importante. Existem basicamente 3 caminhos. O primeiro é rodar localmente no seu computador. Isso é ótimo para testes rápidos, mas não é ideal para a produção. O motivo é simples: seu computador não fica ligado 24 horas por dia, e um agente precisa estar sempre online. O segundo caminho é usar hardware dedicado. Isso significa rodar em um servidor físico próprio. É uma opção poderosa, mas envolve custos de infraestrutura, manutenção e gerenciamento. O terceiro caminho, que é o que a maioria das pessoas usa, é rodar em um VPS, um servidor virtual privado. Um VPS basicamente é um computador rodando na nuvem que fica online o tempo inteiro. Você acessa remotamente e instala suas aplicações ali. Essa é a opção mais prática e mais eficiente, e utiliza o servidor da Hostinger. Eles possuem opções de planos VPS com máquinas potentes e ideais para rodar suas aplicações. Por exemplo, esse plano KVM2 já dá para rodar o OpenClaw tranquilo. Inclusive oferecem imagens pré-configuradas que permitem fazer o deploy do OpenClaw com poucos cliques. Isso reduz muito a complexidade inicial. Eu vou deixar o link com desconto aqui na descrição. Mas aqui entra um ponto que muita gente ignora e depois paga caro: segurança. Quando você cria um sistema que conecta APIs, e-mail, mensageria e outros serviços, você está basicamente criando uma ponte entre vários sistemas críticos. Então, algumas boas práticas precisam ser seguidas desde o início. A primeira é tratar tokens e chaves de API como se fossem senhas de banco. Nunca compartilhe, nunca colhe em chats públicos. A terceira é configurar limites de uso nas APIs que você conectar. Muitos provedores permitem definir limites de gastos ou cotas de consumo. Isso é extremamente importante para evitar surpresas na fatura caso algo saia do controle. Outra prática fundamental
é habilitar backups automáticos do servidor. Isso parece detalhe pequeno até o dia em que algo quebra e você percebe que perdeu toda a configuração. Backups são baratos. Reconstruir tudo do zero não é. Agora que a gente entende o conceito geral e os cuidados básicos, vamos para a parte prática da configuração. Quando você faz o deploy do OpenClaw em um servidor, a primeira coisa que ele gera é um token mestre de acesso ao gateway. Esse token, basicamente, é a chave administrativa do sistema. Guarde isso com muito cuidado. Use um gerenciador de senhas se possível. Não deixe salvo em bloco de notas, não envie por e-mail e não compartilhe com ninguém. Com o sistema rodando, o próximo passo é conectar modelos de IA. O OpenClaw não vem com um modelo embutido. Ele funciona como uma camada de orquestração que conecta diferentes modelos através de APIs. Isso significa que você pode usar modelos da OpenAI, Anthropic, Google ou até modelos open source rodando localmente. Cada modelo tem características diferentes. Alguns são melhores em raciocínio complexo, outros são mais rápidos e baratos. Alguns são ótimos para geração de texto, enquanto outros funcionam melhor para tarefas específicas. Uma estratégia inteligente aqui é configurar múltiplos modelos e criar um sistema de roteamento. Por exemplo, tarefas simples podem usar modelos mais baratos. Processos que exigem raciocínio mais profundo podem usar modelos mais avançados. Isso reduz muito o custo operacional. Sem esse tipo de otimização, um agente rodando continuamente pode consumir tokens rapidamente e gerar despesas desnecessárias. Depois de configurar os modelos, o próximo passo é conectar um canal de comunicação, e o mais comum é o Telegram. A lógica é simples. O Telegram funciona como interface de conversa com o agente. Para criar um bot no Telegram, você usa o Botfather, que é o bot oficial de criação de bots da plataforma. Ele gera um token que permite que seu servidor se comunique com a API do Telegram. Mas aqui entra outro ponto importante de segurança. Nunca deixe seu bot aberto para qualquer usuário. O ideal é configurar uma lista de permissões com os IDs autorizados a interagir com ele. Isso impede que pessoas aleatórias encontrem seu bot e comecem a enviar comandos. Depois que o Telegram está conectado, você já tem uma interface funcional para conversar com o agente. Mas ainda falta algo essencial: memória. O OpenClaw usa uma estrutura de arquivos Markdown dentro do workspace para definir comportamento, identidade e contexto do agente. Existem alguns arquivos principais. Um deles define as regras de funcionamento do agente. Outro define a personalidade e estilo de comunicação. E outro pode armazenar informações sobre você ou sobre o ambiente em que o agente opera. Esses arquivos basicamente moldam o comportamento do sistema. Eles funcionam como uma espécie de manual interno que o agente consulta quando está executando tarefas ou respondendo interações. Uma boa prática aqui é definir regras claras de segurança. Por exemplo, quando o agente for enviar mensagens em seu nome, ele pode primeiro gerar um rascunho e pedir aprovação antes de executar. Isso evita que ele tome ações inesperadas. Agora vamos falar de automação. Uma das funcionalidades mais poderosas do OpenClaw é a capacidade de executar tarefas programadas. Isso é feito através de cron jobs. Um cron job é basicamente uma tarefa que roda em horários específicos. Você pode configurar algo como, todos os dias às 7 da manhã, verificar a agenda, analisar e-mails e enviar um briefing do dia. Ou algo como, a cada hora, verificar uma API externa e enviar alertas se algo mudou. Esse tipo de automação transforma o agente em algo realmente útil no dia a dia. Mas aqui existe um detalhe importante. Tarefas muito frequentes podem gerar custo alto de processamento se estiverem usando modelos caros. Por isso, é comum usar modelos mais baratos para tarefas recorrentes e reservar os modelos mais avançados apenas para momentos em que raciocínio complexo é necessário. Agora vamos falar de skills. Skills são basicamente extensões que permitem que o agente execute ações específicas. Elas podem adicionar integrações com serviços externos
ou habilitar novas capacidades dentro do sistema. Existe um hub onde várias dessas habilidades são compartilhadas pela comunidade. Mas aqui entra um alerta importante. Assim como acontece em qualquer ecossistema de plugins, existem extensões que podem conter código malicioso ou comportamentos inesperados. Então, antes de instalar qualquer skill, sempre verifique a reputação, leia a documentação e, se possível, faça uma análise de segurança. Algumas pessoas utilizam serviços como Vírus Total para verificar arquivos antes da instalação. Outro cuidado importante é verificar quais permissões a skill solicita. Se uma habilidade pede acesso à rede ou a arquivos sensíveis sem uma razão clara, isso é um sinal de alerta. Princípio básico: conceda sempre o mínimo de acesso necessário. Vamos falar de algo que pouca gente menciona em tutoriais: observabilidade. Quando você começa a rodar agentes de IA em produção, é essencial ter logs e monitoramento. Logs ajudam a entender o que o sistema está fazendo, identificar erros e ajustar comportamentos. Sem isso, quando algo quebra, você fica completamente no escuro. Então, configure registros de atividade, monitore execuções de tarefas e observe padrões de uso. Isso também ajuda a otimizar custos. Muitos empreendedores começam a usar APIs de IA sem monitorar consumo e acabam com faturas inesperadas. A melhor estratégia é começar pequeno. Use modelos baratos para a maioria das tarefas. Configure limites de gastos e acompanhe métricas de uso. Conforme o sistema começa a gerar valor real para sua operação, aí sim faz sentido expandir. Uma arquitetura bem configurada pode reduzir custos em mais de 50% apenas com roteamento inteligente de modelos. E finalmente chegamos ao momento em que tudo começa a se juntar. Com o servidor rodando, modelos conectados, Telegram configurado, então se você chegou até aqui, parabéns. Você saiu do zero até entender toda a arquitetura necessária para rodar um agente OpenClaw funcional. Comece pequeno, teste bastante, monitore o comportamento do sistema e evolua aos poucos. Se trata de construir sistemas que trabalham por você. Agora vamos falar de algo que interessa muito para quem está vendo isso como empreendedor: casos de uso para negócios. O potencial real está em automação de operações. Um exemplo simples é monitoramento de leads. Imagine um agente conectado ao seu CRM e aos canais de comunicação da empresa. Sempre que um novo lead chega, o agente pode analisar o perfil, classificar prioridade e até sugerir uma resposta inicial. Isso reduz drasticamente o tempo de resposta e aumenta a conversão. Também existe um caso extremamente interessante para criadores de conteúdo e negócios digitais. Agentes podem monitorar notícias, tendências e dados de mercado e gerar relatórios periódicos. Isso permite criar newsletters, relatórios ou conteúdos estratégicos quase automaticamente. Outra aplicação é geração automática de relatórios empresariais. Imagine um agente conectado ao banco de dados da empresa, ao Google Analytics e ao sistema financeiro. Ele pode gerar relatórios semanais com insights relevantes para a tomada de decisão. Isso economiza horas de trabalho manual. Agora vamos falar de um ponto que separa projetos experimentais de sistemas realmente úteis: governança do agente. Quando um agente começa a ter acesso a sistemas reais, é fundamental definir limites claros. Por exemplo, ações sensíveis devem exigir aprovação humana. Envio de e-mails externos, modificações em banco de dados ou ações financeiras devem sempre passar por validação. Isso cria uma camada de controle importante. E quanto mais cedo você entender como projetar, configurar e controlar esses sistemas, maior será sua vantagem competitiva. E quando você começa a pensar assim, o OpenClaw deixa de ser apenas um projeto interessante. Ele se torna um componente real da sua infraestrutura digital. Espero que tenham curtido o vídeo. Não se esquece de se inscrever e comentar o que achou. Até a próxima.